Informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. O assunto agora é o Internacional. O Cruzeiro trabalhando na manhã de hoje na Toca da Raposa 2, até alterou o horário do treinamento. Na Toca, começando o julgamento do Gabigol, aquela questão do doping. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vai começar nesta quinta-feira o julgamento do recurso do caso de doping do Gabigol, toda aquela questão lá dos tempos de Flamengo. Ele vem atuando com base em um efeito suspensivo e a expectativa é de que até amanhã esse julgamento seja finalizado e vamos conhecer o resultado. O Gabigol, que teve uma punição até agora, né? O mês de abril, até o final do mês, só que com o efeito suspensivo ele vem atuando normalmente. Teve a primeira decisão e aí logo depois saiu o efeito suspensivo e por isso o atleta vem jogando normalmente. E agora tem esse julgamento e vamos aguardar o que vai acontecer sobre esse resultado. O recurso, então, começando a ser julgado para valer neste momento. E aí vamos aguardar. Tomara que dê tudo certo e o Gabigol possa continuar jogando normalmente, porque se perder o recurso, ele teria que cumprir a punição até o final do mês. O Cruzeiro treina nesta quinta-feira pela manhã, na Toca da Raposa 2, o treinamento seria à tarde. O Cruzeiro voltou ontem de Santa Fé, jogadores foram liberados e a reapresentação agora pela manhã na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim tem quinta, sexta e sábado, 3 dias para ele pensar aí na melhor formação para o duelo de domingo diante do Internacional, jogo às 18h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Cruzeiro terá mais tempo aí em relação ao Internacional, porque o Inter joga inclusive nesta quinta-feira diante do Bahia, em Salvador. É jogo da Copa Libertadores da América. Sobre esta partida, inclusive, a CBF divulgou a arbitragem. Marcelo de Lima Henrique, é árbitro aí muito rodado, muito experiente, ele apita o duelo domingo lá no Beira-Rio. Um outro assunto importante para esta quinta-feira é que o Cruzeiro, derrotado na estreia na Copa Sul-Americana, acompanha hoje o outro jogo do grupo. Mushuc Runa recebe o Palestino. Partida hoje às 23 horas, 11 horas da noite. Mushuc Runa e Palestino fazendo o outro jogo do grupo do Cruzeiro. O Mushuc Runa, que é o adversário do Cruzeiro na semana que vem, no jogo sem torcida no Mineirão. O Cruzeiro está se preparando para um grande desafio no fim de semana contra o Internacional, só que o dia de hoje é de expectativa. O Gabigol vai ser julgado. O Gabigol tá no banco dos réus. O Gabigol pode ser suspenso e desfalcar o Cruzeiro. Conta tudo pra gente, Rubens Júnior. O que tá pegando com o Gabriel Barbosa? O que tá pegando com o Gabigol, hein, Rubinho? Boa tarde. Conta sim, Thiago. Boa tarde. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia. Há pouco marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Alô, Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver, por isso não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. Recapitulando, Thiago Reis, o caso Gabigol, que inclusive Gabriel Barbosa não participou da atividade que aconteceu pela manhã na Toca da Raposa. Ele está no Rio de Janeiro acompanhando, participando do julgamento. O Gabigol, que foi acusado de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, uma abordagem
feita de surpresa, mesmo que tenha dado o resultado negativo, o fato, né, do Gabigol ter dificultado a realização, ele acabou sendo punido. Isso aconteceu, o julgamento que tem nesta quinta-feira o início, o final nesta sexta-feira. O julgamento terá uma sessão no Tribunal Arbitral do Esporte, tendo a definição Thiago Reis. E lembrando, o Gabigol, que ajuizou o recurso após ser suspenso por 2 anos a partir de abril de 2023, por isso estamos em abril de 2025, Thiago. O Gabigol vem atuando porque conseguiu um efeito suspensivo, teve a liberação para atuar. Caso o Gabigol seja punido, Thiago, ele vai ficar sem atuar até o final deste mês. Então, ele que teve, né, o recurso e ajuizou o recurso em abril de 2023, teve o efeito suspensivo para atuar. Então, Thiago Reis, de toda forma, se for punido, o Gabigol fica apenas até o final deste mês sem entrar em campo, Thiago Reis. É apenas entre aspas, né? São mais 7 jogos. Sim. São 7 jogos, 5 do Brasileiro e 2 da Sul-Americana. Mas dentro da punição que ele teve em abril de 2023, né? O cenário que você quer colocar, ele pegou 2 anos de suspensão. Ele poderia, se, na pior das hipóteses, se punido, perder apenas o restante deste mês. O que é muita coisa, o Edu Panzi, porque é um mês recheado de jogos decisivos, né? Jogos complicados para o Cruzeiro. E eu digo decisivos, não que dentro do campeonato tá tudo se iniciando, né? Brasileirão, Sul-Americana, mas para que justamente o Leonardo Jardim tenha paz, que o clube tenha mais tranquilidade, os jogos vão se tornando decisivos aí para o Cruzeiro, Edu. Cara, 7 jogos, 5 jogos no Brasileiro são 15 pontos, né, cara? Não é pouca coisa. E 2 jogos na Sul-Americana, já você termina o turno da fase de grupos. Então é um período importante aí do Cruzeiro, um período de recuperação, de afirmação, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Mas, Thiago, o Gabriel Barbosa, ele procurou, né, cara? Ele encarou, ele enfrentou, ele pagou pra ver. E eu não posso ser incoerente com o que eu falei lá atrás, quando ele era jogador do Flamengo, né? Ele procurou e achou. E eu acho que deveria haver uma punição, mas uma punição mais branda. Até porque deu negativo, né, Rubens? Depois Sim, de tudo, deu negativo. O teste deu negativo, mas ele pirraçou. E o fato de ter pirraçado... dificultado, né, a realização Você imagina do exame. se todo jogador pirraçar e dificultar. O que vai ser o trabalho dessa Abre margem para isso. Exato. Né? Então lá atrás, quando ele era jogador do Flamengo, a minha opinião era punição, porém mais branda. Não é porque ele agora veste a camisa do Cruzeiro aqui, tá com a gente em Minas Gerais, é que eu vou falar, não, agora eu mudei de opinião, não tinha que ter punição. Então, dos males o menor, né? Se for para ser punido e ficar só até o final de abril, vai perder 7 jogos, 5 de Brasileiro, 2 de Sul-Americana, mas seria dado o exemplo. Vamos aguardar o que vai ser feito. Hoje deve sair amanhã. Amanhã, então vamos aguardar até amanhã. O Nath Fiuza, o melhor cenário, claro, é a absolvição e ele não tendo nenhum problema para poder ajudar o Cruzeiro. E nesse momento o Cruzeiro precisa muito que o Gabigol esteja na sua melhor forma, que o Cruzeiro volte a vencer com os gols do Gabriel Barbosa e no pior cenário essa punição que o tiraria do restante do mês. A sua avaliação do julgamento e também te pergunto, o Cruzeiro hoje tem um substituto pro Gabigol à altura, faria falta, óbvio, a titular é a grande contratação do ano, mas teria alguém ali para substituir o Gabigol à altura, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Edu, ao Rubens. Eu acho que o prejuízo é muito grande pelo que se desenha desse super mês de abril, né? São muitas partidas, serão 8 jogos, somando o jogo que o Cruzeiro já realizou aí neste meio de semana sul-americana, a estreia. Serão aí 8 jogos em 27 dias, é quase um jogo em menos de 4 dias, é um super mês de abril, muito decisivo nesse sentido que você falava, de um momento de afirmação do time, de encaixe também das estratégias, do modelo de jogo do Leonardo Jardim. Então, perder o Gabigol nesse momento, além da perda técnica dentro do campo, seria um retrocesso no processo de adaptação dele, de entrosamento do time, enfim. Então, acho que seria uma perda grande, mas claro que num comparativo com uma punição aí de 2 anos, é um dano menor. Concordo com o que o Edu falava.
no sentido de uma punição a servir de exemplo, né? Acho que o jogador ele tem que entender seus limites, ele tem que conhecer seu lugar. O jogador de futebol no Brasil, ele já é cheio de privilégios, tem que também saber respeitar as regras, cumprir com as suas obrigações, e o Gabigol não tá acima da lei, não tem que ser exceção a essa regra, a essa lei, enfim. Agora, acho sim que no quesito ali dentro do campo, das 4 linhas, Cruzeiro não tem um atacante com a capacidade de finalização, né? O apuro técnico ali que tem o Gabriel Barbosa. É claro que o Caio Jorge, estando bem fisicamente, acho que é um cara que pode ajudar demais o Cruzeiro, pode fazer essa função. Tem uma característica um pouquinho diferente, mas foi um cara muito decisivo para o Cruzeiro na reta final do ano passado, e eu acho que pode ser esse substituto, mas eu acho que o Cruzeiro ganha muito mais tendo os dois em campo do que tendo que escolher só um deles, viu, Thiago? Boa, Nath Fiuza, 12:00 com mais 7 minutos. Ô, Rubens Júnior, eu imagino que o Leonardo Jardim até amanhã vai ter que trabalhar essas duas possibilidades, né? De ter o Gabigol. Até porque ele não participou da atividade hoje, né? Tá no Rio. Pro julgamento. Sim. Agora, ele já deve estar pensando ali no possível substituto. A Nath trouxe algumas opções. Já é ruim, né, pra montagem do time pra domingo. Como é que fica a preparação do Cruzeiro pra esse compromisso difícil, duro contra o Internacional domingo às 6:30 no Beira-Rio? Pois é, Thiago, o Cruzeiro tá otimista com relação ao julgamento. O Gabigol que retorna do Rio nesta sexta-feira. O Cruzeiro só vai se pronunciar a respeito do caso depois já, né, da resposta, e teremos um Cruzeiro que tá finalizando agora, né, na Toca, o penúltimo trabalho antes do embarque para Porto Alegre. Ainda finaliza a preparação no sábado, e o Cruzeiro que segue sem contar com Matheus Pereira, e a gente reforça, Thiago, é uma gravidez da esposa do Matheus Pereira. O Cruzeiro vem tendo muito cuidado com o atleta, porque é uma gravidez delicada, viu? A informação que chega é que é uma gravidez delicada, por isso a família que não está em Belo Horizonte, o Cruzeiro dando total, né, respaldo para o Matheus Pereira acompanhar de perto aqui de Belo Horizonte, não vai participar da viagem para Porto Alegre. O Cruzeiro dá liberdade. A esposa não está em Belo Horizonte? Não, está, a família não está. A família da esposa, por isso precisa, né, da presença do Matheus Pereira próximo, né, para acompanhar todos esses detalhes. É uma gravidez delicada, repito. Ele me falou no domingo, lá na saída do Mineirão, eu trouxe essa informação na jornada, que ela já estava de 40 semanas. Então, 40 semanas é qualquer hora. Qualquer hora. A qualquer momento. Mas ainda não nasceu. Ainda não. Filho do E Matheus se Pereira nascer hoje ou até sábado, Thiago, também ele não viaja para Porto Alegre. Não. Né? Então, ele segue de fora. O Cruzeiro que tem o reforço aí do Jonathan Jesus, vem fazendo falta, hein? O Jonathan Jesus que estava com uma virose, recuperado, trabalhou ontem na Toca, hoje também. É um time que pode ter mudanças, aguardando a situação do próprio Gabriel Barbosa, o julgamento que acontece, a resposta que terá o Cruzeiro nesta sexta-feira. Fato é que o Cruzeiro tenta, né, emplacar mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há muito tempo. Tem uma matéria, inclusive, que você encontra no site da Itatiaia e em todas as plataformas digitais, o quanto é importante para o time do Cruzeiro começar vencendo e começar bem o campeonato nacional, tentando quebrar um tabu, Thiago, de 17 anos. Tudo isso na plataforma digital da Itatiaia. A última vez que o Cruzeiro iniciou bem, né, o Campeonato Brasileiro vencendo as 3 primeiras partidas da competição foi em 2008, no comando do técnico Adilson Batista. Aí ele bateu vitória pelo placar de 2-0, depois venceu o Botafogo e também aplicou 4-0 no Santos em Belo Horizonte. E vamos aguardar para, quem sabe, espantar, né, a péssima atuação que teve o time celeste diante da equipe do União Santa Fé. O Cruzeiro que tem a Copa Sul-Americana como foco na próxima semana, lembrando, portão fechado contra o Palestino, quarta-feira, contra a equipe do Mushuc Runa, na verdade, quarta-feira, 9:30 da noite, e tem ainda deste mês de abril, no dia 24, o Palestino. Vamos torcer, né, para que o Gabigol possa ser, né, liberado para atuar neste mês de abril, porque teremos, Thiago, uma maratona de jogos, o Cruzeiro tendo 8 partidas neste mês. Já teremos, né, um Cruzeiro diferente, jogo a jogo, pelo menos é que vem antecipando o técnico Leonardo Jardim, Thiago. Ele não gosta de repetir escalação, não. Já avisou que é jogo a jogo, sempre mudando o time. Vamos ver se ele consegue dar um encaixe melhor, porque a atuação do Cruzeiro terça-feira na Argentina.
Olha, vamos começar então, Hugão, nessa nova perspectiva, vamos voltando a falar de campeonato brasileiro após essa derrota na Sul-Americana e o Gabigol como uma esperança de gols para o time celeste. Ele chegou ao Cruzeiro com uma moral danada. Uma apresentação cabulosa no Mineirão para mais de 40 mil torcedores. O atacante carrega o gol no apelido e logo ganhou música. No Clube Celeste, o jogador chegou cumprindo as expectativas de balançar as redes. Já foram 6 gols em 9 partidas. Logo na estreia do Brasileiro, ele já deixou claro que vai ser essa referência. Por falar em Série A, o Gabigol é o terceiro maior artilheiro da era dos pontos corridos desde 2003. Ele já marcou 114 vezes. Está atrás só do Diego Souza com 130 e do Fred com 158. Em atividade, é o que mais balançou as redes. Eu tenho 28 anos só, né? Parece que eu tenho mais, mas eu sou muito novo, mas creio que eu vivi bastante coisa. Se eu for olhar para trás na minha carreira, é uma carreira vitoriosa, uma carreira com números expressivos. E creio eu que eu estou no meu melhor momento, não só dentro de campo, mas também fora, como pessoa. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e fui muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Mas, por outro lado, o jogador vive a expectativa do julgamento do recurso de doping, ainda quando jogava no Flamengo no ano passado. Esse julgamento vai ser hoje e o resultado deve sair amanhã. Ele pegou a punição até o fim deste mês e joga sob efeito suspensivo. Se perder o recurso, o atacante vai ter que cumprir suspensão até o dia 30. Num momento de voltar a vencer e recuperar a confiança, nada melhor do que ter o artilheiro liberado, né? Fez um gol importante no Campeonato Brasileiro, mas passou apagado e despercebido no jogo contra o poderoso União Santa Fé, que o Cruzeiro perdeu, né? E sim, é um sarcasmo que eu tô fazendo aqui, porque é um absurdo o Cruzeiro com o investimento que tem ir lá na Copa Sul-Americana e perder da forma que perdeu para um time de qualidade muito inferior, com investimento muito inferior do que o Cruzeiro. Então, a torcida tem uma grande expectativa. Tá na hora de começar a corresponder, viu, Gabriel? Houve, né, uma coletiva de imprensa do governo do estado para tratar sobre a situação de estádio, torcida, segurança para esse ano, inclusive, ó, que ponto chegando, né, classificação de risco da partida. É triste isso, né? Porque toda partida não deveria ter risco nenhum, entretenimento, né? Mas já que é necessário, vamos entender essa história e se será possível clássico com torcida dividida. Foi uma reunião de aproximadamente 1h30. O principal assunto, o monitoramento de torcedores dentro e fora dos estádios da capital. Por isso, o novo protocolo de segurança inclui uma matriz de risco que envolve o cálculo do efetivo policial necessário para cada jogo, levando em consideração fatores como tipo de campeonato, rodada, público previsto e histórico de confusões entre as torcidas. O jogo pode ser de risco baixo, risco médio, risco alto ou risco crítico. Quando ela for de risco alto ou risco crítico, a polícia assume a segurança dentro do estádio. Não só faz aquela segurança de perímetro que a gente sempre fez, mas assume a segurança do lado de dentro. Isso significa ter mobilizado entre 450 e 700 policiais, dependendo da criticidade do jogo, na estrutura do entorno do estádio, dentro do estádio, com presença de cavalaria e de cães. Um outro ponto preocupante são os encontros violentos de torcidas organizadas, como no dia 2 de março do ano passado, quando torcedores de Atlético e Cruzeiro brigaram na região do Barreiro e deixou um cruzeirense morto e outros 2 feridos. Nós temos um problema de alguns pontos em que as torcidas se encontram e acabam se agredindo mutuamente. Os que são já mapeados, a gente tem presença de polícia, mas é claro, gente, eu não tenho como colocar um policial do lado de cada torcedor do clube que circula pela cidade. O que a gente vai ter é uma intensificação do rigor
inclusive na identificação e punição das pessoas que se envolvam nesse tipo de problema. É inadmissível transformar futebol em desculpa para a prática de violência. Aí você pode perguntar, com as novidades, os próximos clássicos terão torcidas divididas? O Mineirão é um estádio dentro grande, mas fora fácil de ser controlado. A gestão do lado de fora do Mineirão é mais simples. Na arena é o contrário. É mais fácil controlar dentro, do lado de fora é mais difícil fazer o controle. Então nós temos planos de ação diferentes que vão depender, vão também dar soluções diferentes. Então pode ser que um jogo numa arena tenha um tratamento até na nossa recomendação sobre divisão de torcida e em outra arena não tem. A reunião contou com as presenças do vice-governador Matheus Simões, de representantes da Minas Arena, das entidades que controlam o futebol, dos secretários de Estado e chefes das forças de segurança de Minas Gerais. Também estiveram aqui representantes de órgãos públicos dos 3 grandes clubes da capital e parlamentares. Nós vamos fazer o nosso melhor, para que a justiça não fale, a prova não era boa, a imagem não era boa. Então agora nós vamos ter as melhores câmeras, a presença da polícia e pedir rigor. Nós temos que entender que tem criança, tem famílias, tem mulheres ali dentro, a gente precisa garantir que aquele ambiente seja um ambiente sadio. Eu fico muito triste de tratar desse tema como um tema de segurança pública, não podia ser. Né? Então nós vamos fazer o nosso melhor aqui para que o ambiente volte a ser um ambiente de respeito às famílias. É clássico de torcida dividida aqui em Minas, esquece, porque o Atlético não vai querer na Arena MRV uma torcida dividida com risco de ter uma depredação maior e não vai deixar a casa dele para jogar no Mineirão perdendo dinheiro. Basicamente será isso. Na Arena MRV, Bel, o Atlético tem lançado uma ótima série lá na Galo TV, aliás, parabéns pela transmissão ontem, sobre informações sobre diferentes áreas. E sobre segurança agora, o reconhecimento facial será muito eficaz, a identificação, a capacidade de dar zoom em determinado torcedor ali, a quantidade de câmeras, as catracas agora para limitar, para não ter a possibilidade de fazer um cavalo doido ali pulando as catracas. Então o Atlético aprimorou um pouco junto com o Ministério Público quando o assunto é segurança na Arena MRV. Quando o Mineirão era de administração da ADENG, eu lembro que a Polícia Militar ela também tinha esse efetivo para se trabalhar dentro dos jogos e aí não tinha uma classificação de riscos. Você tinha apenas um contingente de policiais que trabalhava, por exemplo, num Cruzeiro e Rio Branco, num Atlético e Social, e um outro contingente que trabalhava num Cruzeiro e Atlético, num Clássico, num Cruzeiro e Flamengo, ou até quando tem tipo um Cruzeiro e São Paulo, que era unido. Isso, perfeito. Dos aliados. Então a gente volta a esse momento, mas principalmente nos jogos classificados como classificação de grande risco. Agora, em relação à divisão de torcida, muita gente preocupada, mas você acha que realmente o Cruzeiro e Atlético vão dividir meio a meio no Mineirão, enquanto chegar, por exemplo, na Arena vai ser 90-10? Não, porque aí entra numa determinação da Justiça Desportiva Nacional, inclusive nessa condição de justiça. Se houver torcida dividida no Mineirão, automaticamente terá que ter torcida dividida na Arena, o que a gente sabe que não é possível de acontecer. Né? Exato, não vai acontecer isso, então esquece torcida 50-50. Agora, o mais importante dessa matéria não é nada disso. É o quê? É o seguinte, você que quer assistir jogo tranquilo, risco zero, vira americano, vem pro América, nós estamos precisando de mais gente na torcida. Então você quer tranquilidade do estádio, vem, né? Porque nós vamos fazer aquela festa bonita lá no Independência. Então é isso aí, rapaziada do Cruzeiro. Já que vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro aqui todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!